Olá pessoal, aqui é Felipe Pires, professor de Ética e Legislação, e aqui nós vamos começar a nossa segunda aula, que é sobre o tema ou a escola filosófica denominada utilitarismo. Essa aula, como a aula passada, ela será dividida em várias partes, pelo mesmo motivo, ou seja, se der problema em alguma das partes eu não perco o vídeo inteiro. Eu perco só uma parte ganhando tempo com isso, no caso. E muito bem, vamos começar direto a falar sobre o utilitarismo. Muito bem, primeiro, qual seria a importância de se conhecer o utilitarismo? Por exemplo, se vocês me perguntassem, Felipe, qual é a importância do utilitarismo nos dias de hoje e tal? Eu diria o seguinte, veja, o utilitarismo, se você me perguntar qual é o sistema ético, qual é a ética que, digamos assim, ela é atual hoje em dia, que a grande maioria das pessoas seguem, Às vezes sem nem saber, eu responderia para vocês, é o utilitarismo. Por quê? Porque dentro do pensamento anglo-saxão, ou seja, dos países de língua inglesa, a começar pela Inglaterra, e que se expande para os Estados Unidos, o utilitarismo é, vamos pensar assim, um dos três pilares fundamentais. Você poderia citar três escolas que vão formar, assim, em grande medida, o pensamento desses países e que vão se disseminar ao redor do mundo através da disseminação do capitalismo. Três escolas: o utilitarismo, o pragmatismo e o liberalismo. O liberalismo mais para um viés econômico, o pragmatismo e o utilitarismo por um viés mais ético. Então, essa é a importância do utilitarismo, em especial para dirigir as nossas decisões aí das nossas vidas no dia a dia. Então, vamos falar um pouco o que é utilitarismo. O utilitarismo surge aí no século XVIII com um cara chamado Jeremy Bentham, um inglês chamado Jeremy Bentham, que vai escrever um livro chamado Uma Introdução aos Princípios da Moral e da Legislação. Qual era de início o interesse de Jeremy Bentham? O interesse dele era melhorar o sistema prisional. Só que ele, pensando em como melhorar o sistema prisional, ele foi se aprofundando cada vez mais em questões filosóficas até que ele chega a essa ideia, esse sistema filosófico que ele denominou o utilitarismo. Então, esse livro dele, Uma Introdução aos Princípios da Moral e da Legislação, traz um primeiro parágrafo. Aliás, os primeiros parágrafos definem tudo o que a gente precisa saber, basicamente, para compreender o que é o utilitarismo. Então vamos dar uma olhada nesses parágrafos. Veja só, é o tipo de parágrafo onde o autor ele já diz a que veio, já diz toda a sua proposta. Então vamos lá. Ele começa dizendo: a natureza colocou o gênero humano sob o domínio
sob o domínio de dois senhores soberanos. Dois senhores soberanos, quais são? A dor e o prazer, ou seja, para Jeremy Bentham, em tudo o que nós fazemos, nós temos dois senhores que ao mesmo tempo nos comandam, a dor e o prazer. Ele continua falando, somente a eles, a dor e o prazer, compete apontar o que devemos fazer, bem como determinar o que na realidade faremos. Veja bem, a gente pensa que todas as nossas ações são guiadas pela nossa vontade, que vem da nossa razão. Para Jeremy Bentham, isso não é verdade. Por debaixo, digamos assim, de tudo que a gente acha que a gente quer, está, digamos assim, esse império, né, da dor e do prazer. Aí ele continua, ao trono desses dois senhores está vinculada, por uma parte, a norma que distingue o que é reto do que é errado. Entendam aqui o que é certo e o que é errado, vamos dizer assim, em uma linguagem mais coloquial. Ou seja, o que determina o que é certo e o que é errado, no fim das contas, para Jeremy Bentham, é o que vai gerar para a gente a dor e o prazer. A depender se algo vai gerar dor ou prazer em nós, nós consideramos, digamos assim, uma determinada ação certa ou errada, um determinado comportamento certo ou errado. A norma que determina os nossos comportamentos, ou seja, a nossa ética, seria para ele toda determinada por se aquele comportamento geraria para nós, seria capaz de gerar para nós dor ou prazer. Aí ele continua. Os dois senhores de que falamos nos governam em tudo o que fazemos. Ou seja, tudo que nós fazemos, estamos sendo governados pela dor ou pelo prazer. Em tudo que dizemos, dizemos para, digamos assim, obter prazer ou evitar a dor. E em tudo que pensamos. Ou seja, a razão para Jeremy Bentham, ela não está acima da dor e do prazer, ao contrário. Tudo o que pensamos é determinado pela dor ou pelo prazer. Seja porque sentimos esse prazer momentaneamente, isso determina o que nós pensamos, ou se estamos sentindo alguma dor, isso também determina o que pensamos, ou a expectativa de ter um prazer ou uma dor. Aí ele continua, sendo que qualquer tentativa que façamos para sacudir este senhorio, ou seja, qualquer tentativa que façamos para sacudir este senhorio, o que é que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer, qualquer tentativa que nós fizermos para agir de uma forma diferente, ou seja, não agir determinado pela dor e pelo prazer, ele diz outra coisa não faz senão demonstrá-lo e confirmá-lo. Ou seja, tudo o que você faz para tentar fugir a esse império da dor e do prazer só vai confirmar que você age dessa forma, baseada na dor e no prazer. Aí ele continua, através das suas palavras, o homem pode pretender abjurar tal domínio. Ele diz, através das palavras. Ou seja, você pode dizer, não, eu não ajo através da dor e do prazer, eu ajo através da razão.
e coisa do tipo. Para ele, você está falando isso porque você sente prazer com isso, vamos dizer assim, né? Você pode sentir prazer com isso e tal. E ele diz que mesmo que você abjure tal domínio nas palavras, na realidade permanecerá sujeito a ele em todos os momentos da sua vida. Ou seja, a dor e o prazer lhe governam em todos os momentos da sua vida e não há nada o que você possa fazer para que isso seja diferente. Então, essa aqui é a primeira parte, vamos dizer, do texto de Bentham, a afirmação de que a dor e o prazer governam o ser humano em tudo o que ele faz, inclusive governa a própria razão humana. Tudo que você faz, tudo que você pensa, todas as ações que você comete, digamos assim, todas as normas de ação, ou seja, a sua ética, a sua moral, o que você valoriza, o que você acha que é certo, o que você acha que é errado, o que você acha que é bom, o que é mal, digamos assim, guiado, né, por esses dois senhores, que são a dor e o prazer, e tudo que você tente fazer para fugir dessa verdade, você só faz confirmar. Aí ele vai dizer, no segundo parágrafo, ele vai dar uma outra informação muito importante, que ele vai dizer o que é o princípio da utilidade. Aqui, ó, o princípio da utilidade. Ele começa dizendo que o princípio da utilidade reconhece essa sujeição, ou seja, a sujeição que falamos anteriormente, e a coloca como fundamento desse sistema, ou seja, a sujeição do homem à dor e o prazer é o fundamento do sistema utilitarista, cujo objetivo consiste em construir o edifício da felicidade através da razão e da lei. Então nós entramos aqui numa informação muito importante. Quando ele fala o edifício da felicidade, isso significa que aqui nós temos uma ética tanto consequencialista, ou seja, o sujeito ele vai agir não pelo princípio, mas pela consequência, né? Qual é a consequência? A felicidade. Também você tem uma ética teleológica, que é uma ética de finalidade. A finalidade é o quê? Exatamente a felicidade. E você tem uma ética eudaimônica. Eudaimônica vem de eudaimonia, que é a ética exatamente para a felicidade. Então, uma ética consequencialista, que pensa na consequência, age baseado na consequência. Uma ética teleológica de finalidade, age baseada na finalidade. E eudaimônica, age baseada na busca pela felicidade. Aí ele continua dizendo que os sistemas que tentam questionar este princípio são meras palavras, e não atitude razoável, capricho e não razão, obscuridade e não luz. Então, qual vai ser o princípio da utilidade? Aí agora que ele vai explicar o que é o princípio da utilidade. Por princípio da utilidade, entende-se aquele princípio que aprova ou desaprova qualquer ação, ou seja, você vai tender a achar boa ou má, dar o seu aval ou sua negação, digamos assim,
a qualquer ação que alguém possa tomar, né? Segundo, a tendência que tem a aumentar ou diminuir a felicidade da pessoa cujo interesse está em jogo. Ou seja, no fim das contas, o que é o princípio da utilidade? É aquele que determina que uma ação é aprovável ou não, baseado em se aquela ação vai aumentar ou vai diminuir a felicidade da pessoa. No fim das contas, juntando tudo, o princípio da utilidade vai significar que uma ação é boa se ela ou vai aumentar o prazer daquela pessoa que age ou vai diminuir a dor. Ou seja, aumentando o prazer ou diminuindo a dor, eu estaria para o utilitarismo aumentando a felicidade daquela pessoa. Aí ele continua. Ou o que é a mesma coisa em outros termos, segundo a tendência a promover ou comprometer a referida felicidade. Digo qualquer ação, com o que tenciono dizer que isto vale não somente para qualquer ação de um indivíduo particular, mas também de qualquer ato ou medida de governo. Então, vejam bem. Ele primeiro falou na felicidade da pessoa cujo interesse está em jogo, ou seja, ele estava falando de um indivíduo particular. Se eu vejo alguém cometendo um ato, eu vou julgar, vou aprovar ou reprovar o ato daquela pessoa baseado na minha noção de se aquele ato está aumentando ou diminuindo a felicidade da pessoa, ou seja, eu vou achar certo o que vai aumentar a felicidade dele. Mas ele diz também que, além do campo individual, particular, também vale para qualquer ato ou medida de governo, ou seja, invade o campo coletivo, o campo político, né? Vai significar que tudo que um governo faz, ele tem que visar, digamos assim, o aumento da felicidade da população. Então, o utilitarismo, ele está junto ali tanto no campo ético quanto no campo político também. Então é isso, vamos recapitular por princípio de utilidade. O princípio de utilidade é dizer que uma ação é boa quando ela vai aumentar o prazer ou diminuir a dor de alguém, né? Seja tanto individualmente quanto coletivamente. Aumentar o prazer e diminuir a dor significa aumentar a felicidade da pessoa, de acordo com Bentham. Aí ele vai definir aqui no terceiro, aliás, já é o quarto parágrafo, mas aqui no livro oficialmente ele marca como terceiro parágrafo, o que significa o termo utilidade. Utilidade para Bentham é bem diferente do que nós pensamos que seja utilidade, né? A gente chama de útil um objeto quando ele nos serve para alguma coisa. Por exemplo, um copo é útil para que eu beba água e coisas do tipo, né? É aquela serventia, né? Ou quando alguma coisa serve para que eu faça uma determinada necessidade ou coisas desse tipo. Ele diz o seguinte: o termo utilidade designa aquela propriedade existente em qualquer coisa, propriedade em virtude da qual o objeto tende a produzir
ou proporcionar benefício, vantagem, prazer, bem ou felicidade, ou a impedir que aconteça o dano, a dor, o mal ou a infelicidade para a parte cujo interesse está em pauta. Ou seja, o que é útil? No fim das contas, é o que tende a produzir ou proporcionar benefício, vantagem, prazer, bem ou felicidade, ou seja, aquilo que vai aumentar o prazer, ou impedir que aconteça o dano, a dor, o mal, a infelicidade, ou seja, vai diminuir a dor. No fim das contas, útil é algo que ou aumenta o prazer ou diminui a dor. E aí, voltando à questão, que você pode pensar isso individualmente, ou seja, no caso de um indivíduo particular, mas também coletivamente como uma medida de governo, uma política pública. Aí ele continua aqui, ó, se esta parte for a comunidade em geral, tratar-se-á da felicidade da comunidade, ao passo que, em se tratando de um indivíduo particular, estará em jogo a felicidade do mencionado indivíduo, ou seja, ele só está se repetindo aqui. Então, pois bem, nós podemos até resumir, né, a ideia principal do utilitarismo. Eu desenhei aqui uma balança, mais uma vez eu sigo fazendo meus próprios desenhos, né? Porque é mais divertido, né? Em vez de estar procurando desenho na internet, que é uma coisa muito chata, eu faço meu próprio desenho e me divirto fazendo, né? Então, basicamente, o utilitarismo ele vai buscar isso aqui, esse desenho, aumentar o prazer e diminuir a dor. É basicamente isso. Tudo que o homem faz, se ele agir corretamente, ele vai estar fazendo esse jogo de aumento do prazer e diminuição da dor, e no campo político, né, no campo coletivo, a mesma coisa. Buscar aumentar o prazer ou diminuir a dor. Se possível, os dois ao mesmo tempo, né? Então é isso. Como nós podemos ver, a questão da razão no utilitarismo, você tem aqui a razão do ser humano, porque o ser humano ele costuma ser visto como tendo tanto uma razão quanto a sensibilidade. E geralmente as éticas da antiguidade elas vão colocar, né, digamos assim, como medida de ação, principalmente a razão. A razão é que vai determinar o que é certo, o que é errado, né, o que é bom para o ser humano, tudo é determinado pela razão. E o utilitarismo vai fazer uma reversão disso. Ele vai seguir, digamos assim, uma certa vertente aí, né, muito comum da filosofia moderna, que é colocar a ética baseada nos sentimentos, né? Ou seja, a sensibilidade. O que é que significa sensibilidade? Sensibilidade tem a ver com os nossos 5 sentidos, né? Visão, olfato, paladar, né? Tato e audição. A gente sente o mundo através desses 5 sentidos. E aí, o mundo chega até nós pelos sentidos, causando, assim, o que é mais básico na sensibilidade é exatamente o prazer e a dor, né? Você vai ter, digamos assim, impressões do mundo em você que serão agradáveis ou desagradáveis para você.
E aí, essa parte da sensibilidade, na filosofia antiga, ela costumava ficar abaixo, né? Digamos assim, a razão é que teria que determinar a sensibilidade. E o Jeremy Bentham, ele vai fazer o caminho contrário. O Jeremy Bentham e muitos outros, né? Vai basear a ética, o sistema ético dele, na sensibilidade, ou seja, nos sentimentos. Só que o do Jeremy Bentham é bem simples, que é ele simplesmente vai pensar nesses dois sentimentos, né? Digamos assim, que são o prazer e a dor. Então, o pensamento anglo-saxão, ele tende a ser dessa forma, como utilitarismo, ser algo bastante simples, né? E que através dessa simplicidade, às vezes até chocante, né? Ele tenta explicar tudo o que existe, né? Todo o mundo através de um sistema muito simples. E a gente vê que o ser humano no utilitarismo, o ser humano para Jeremy Bentham, ele não é um ser humano governado pela razão, ou seja, a razão ela é meio que relegada a um segundo plano. O ser humano ele vai ser governado em última instância. Vamos dizer assim que o Jeremy Bentham ele não valoriza muito a razão, né? Ele não dá muito valor à razão. Ele dá mais valor à questão da sensibilidade. O ser humano, no fim das contas, é governado por sua sensibilidade. Então é isso. A primeira parte ficamos por aqui.